por exemplo, ali você não sabia que você seria esse Zé Roberto do futebol, mas você tinha você mais 4 irmãos, uma mãe que fazia sacrifício, trabalhava 3 períodos, você cuidava da casa, tinha os teus irmãos mais velhos, teus irmãos mais novos. Qual que foi o teu primeiro, grande entendimento da vida, assim, por exemplo, pirralho? Tipo assim: "Pô, cara, se eu não ralar, não vou chegar, não tenho um pai perto, o futebol é o caminho, eu tenho habilidade nisso aqui". Como é que você lembra de um momento que você teve um entendimento? Por que eu tô te perguntando isso? Porque aos 11 eu tive um entendimento, que eu tinha que ser responsável, mas eu não sabia o que era ser responsável. Meu pai me falava: "Você tem que ser responsável". Pô, você imagina, eu tô com 11 anos, meu pai falando: "Você tem que ser responsável". Eu falava: "Puta, eu preciso ter isso aí que meu pai tá falando, mas eu não sei o que é". Mas eu lembro que aos 11 a palavra responsabilidade e o conceito entrou na minha vida, que eu tenho até hoje muito forte. Queria saber se que momento que isso aconteceu contigo? O momento que aconteceu comigo foi mais ou menos com essa idade também. Por que eu lembro que foi com essa idade? Porque com 7 anos, eu desde pequeno em casa, eu era louco por bola, por futebol. E alguém da tua família jogava bola? Não, não, ninguém Tá, jogava bola, mas a minha mãe, ela olhava para mim e via que tinha uma paixão. tá. Então a minha mãe, o que que ela fez? Ela falou: "Poxa, esse menino gosta tanto de jogar bola, eu vou colocar ele numa escolinha de Uhum. futebol". O nome dessa escolinha de futebol é Pequeninos do Jockey. E a minha mãe me colocou com 7 anos de idade. 7 anos de idade eu ia com ela. E eu lembro que eu era pequenininho, a gente saía cedo, 5 horas da manhã, porque a gente atravessava a cidade, que eu morava na Zona Leste, e Pequenos Jockey era perto do Morumbi, então 2 horas mais ou menos de viagem, né? Pegava 2 ônibus, metrô, baldeação, descia na Sé, subia até o Parque Dom Pedro, pegava um ônibus ali na Angabaú, eu sei que era uma viagem. Minha mãe me levava, começou a levar desde os 7 anos de idade. Quando eu completei 10, Hum. a minha mãe falava para mim: "Eu não vou conseguir te levar, porque sábado é o dia do meu descanso, eu preciso descansar". Imagina ela 2 períodos, ó, ela trabalhando 2 períodos, eu que faço hoje de treinamento, muito em função do que ela me ensinou do trabalho Olha que legal dos isso, 2 cara. trabalhos que ela tinha. Isso é legal, Isso ficou em mim, assim, isso é legal. ficou muito, muito, muito claro. Foi transformador e poderoso, eu transferi para minha vida. Então, quando eu penso em 2 períodos, eu penso em 2 trabalhos. E minha mãe, quando eu completei 10 anos, ela falou para mim: "Meu filho, eu não vou poder te levar de sábado, porque eu preciso descansar. Então já vou te ensinar aqui quais o caminho. Então você vai levantar às 5 horas da manhã, você vai subir a rua, você vai pegar o ônibus e vai". Com 10 anos eu comecei já ir para o Pequeninos do Jockey. Então, com 10 anos de idade, era assim, era muito claro o que eu queria para minha vida, né? Então, quando ela passou a falar: "Agora, ó, você vai ter essa responsabilidade de ir sozinho". E comecei a ir sozinho, Pequenos Jockeys, com 10 anos de idade. Então, a partir daquele ensinamento da minha mãe, ficou uma coisa muito clara para mim. Eu falei, eu falei, eu vou ser jogador. Só que para ser jogador, naquela época, para mim era quase impossível, né? Por que era quase impossível, Joel? Porque, cara, para mim ir pro Pequeninos do Jockey, jogar, eu já tinha um desafio muito grande, que para mim jogar lá, era uma escolinha que você pagava mensalidade, eu não tinha dinheiro. Então, Certo, para mim jogar no Pequenos do Jockey, eles exigiam 2 coisas: tá, boa nota, legal, nota vermelha, ou nota azul, ou se eu tivesse nota vermelha eu não poderia jogar lá, tá bom, e horário, tá. horário e não falar palavrão. Eu lembro que o seu Guimarães na época falava: "Você tem que chegar no horário e aqui não pode falar palavrão. E se você tiver nota azul, você vai jogar aqui com a gente e não precisa pagar mensalidade". Então isso para mim foi assim uma responsabilidade que a partir de 10 anos de idade eu falei: essa responsabilidade é minha, então vou precisar, ter boas notas, não posso falar palavrão e tenho que chegar no horário". Essas 3 coisas para Uau. mim me direcionou e deixou uma clareza onde que eu queria chegar. Só que no meio desse processo, o que que aconteceu? Eh, cara, eu não tinha como para jogar no Pequenos Jockey,
pagando, eu já não tinha nem o dinheiro da condução. Imagina a chuteira. Chuteira para jogar eu não tinha. Para mim, sair da Zona Leste para ir para o Morumbi, eu pegava 2 ônibus, eu pegava o metrô e 2 ônibus. Minha mãe, ela tinha que tirar o dinheiro, às vezes, da mistura Pra você ir. para mim ir. E o dinheiro da mistura era coisa básica, que era meio quilo de sardinha ou meia dúzia de ovos. Era isso a minha mistura. Então, às vezes, ela tinha que tirar e a gente comia arroz. Só arroz.